reinado de Saturno na mitologia romana era diferente daquela da tradição grega. Ele chegou à Itália destronado e fugitivo, mas trouxe agricultura e civilização, pelas quais foi recompensado por Janus, o deus das transições, na mitologia romana, com uma parte do reino, tornando-se ele próprio rei. Como o poeta Virgílio descreveu, ele reuniu a raça indisciplinada de faunos e ninfas, dispersos nas alturas das montanhas, e deu-lhes leis, governou as nações. Ele foi considerado então o ancestral da nação latina. E aqui vamos abrir um parênteses, lembrando que Cronos, ou Saturno, era um titã. A palavra titã vem do latim titan, que por sua vez tem origem no grego, que tem a mesma pronúncia. Segundo as notas de um gramático e lexicógrafo chamado Esíquio de Alexandria, que foi quem compilou o mais rico vocabulário de palavras incomuns e obscuras no idioma grego e que sobreviveu aos dias de hoje, a palavra titã significa rei e rainha, e ele acreditava que esse termo tinha vindo do Oriente. Titã significa então rei. Olá, o que é esse cubo se movendo na tela? Bom, isso daqui é um tesseract, ou hipercubo, também é conhecido dessa forma. Nós, como seres tridimensionais, nós não conseguimos perceber aquilo que está além da terceira dimensão. Mas nesse caso, nessa forma geométrica que é um cubo que se forma de dentro para fora constantemente, nós estamos percebendo um cubo nascendo dentro de si mesmo. Então é acrescentada a quarta dimensão. Ele está em movimento. E além de estar em movimento, ou seja, em um processo temporal, ele está surgindo a partir de dentro de si mesmo. Essa é a representação que nós podemos perceber de um tesseract. De certa forma, nós não podemos perceber verdadeiramente o que é um hipercubo, porque nós só podemos perceber as três dimensões. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma representação tridimensional de um hipercubo. Nas franquias da Marvel, o hipercubo é usado como um aparato de viagem interdimensional. Ele é utilizado para se transportar. Em uma das cenas, por exemplo, Loki, um deus da mitologia nórdica, para esse mundo, para o mundo físico. O que você vê ele segurando na mão é um hipercubo, um tesseract. A partir dessa noção, a gente vai conseguir compreender toda a questão fractal da criação e da manifestação da realidade. E nós vamos conseguir perceber a realidade física como uma extensão dessa realidade metafísica. Metafísica significa literalmente, em tradução livre, literal do grego, ou de uma raiz grega, além da física. O meta vai significar isso. Então é uma estrutura da física que está além da física que nós podemos medir, que nós podemos estudar e compreender através da física moderna. Quando nós falamos de deuses, por exemplo, de divindades, nós estamos falando evidentemente de uma realidade que é metafísica, que é além da física, está além da física. E acontece que em todas as mitologias são esses seres que criam esse mundo físico, que interferem nesse mundo físico, que se manifestam nesse mundo físico. Na mitologia grega, por exemplo, nós vemos o deus Zeus matando ou enviando para o Tártaro o seu pai, Cronos. Nós vimos nas aulas anteriores que Cronos engolia os filhos para que não se cumprisse aquela profecia de que um de seus filhos iria derrotá-lo e tomar o seu poder. Percebam um detalhe, na lenda dessa mitologia é dito que quando Zeus consegue
derrotar Cronos, ele recupera os seus 5 irmãos de dentro de Cronos, que eram Hestia, ou Hestia, Poseidon, Deméter, Hades e Hera. Os deuses gregos que estavam dentro de Cronos, que haviam sido devorados antes de Zeus, ainda na infância. E quando Zeus resgata seus irmãos, evidentemente que por serem almas de seres imortais, é como se eles estivessem de fato aprisionados, essas almas estivessem aprisionadas. Cronos era um titã, lembrando. Um titã tem relação com a Terra. Quando ele é derrotado, ele vai imediatamente para o submundo. E aqui nós precisamos entender esse conceito. Ele é um ser físico, um ser material, ou seja, sobre a Terra, mas que quando é derrotado, quando morre, uma extensão de si mesmo está viva no submundo. Cronos teria sido lançado ao Tártaro. Na Ilíada de Homero, representa-se o Tártaro como a prisão subterrânea, tão abaixo do Hades quanto a terra é do céu. Ainda, segundo a mitologia, nele são aprisionados somente os deuses inferiores, Cronos e outros titãs, enquanto que os seres humanos são lançados no submundo, o chamado Hades. Quando o Novo Testamento da Bíblia fala em inferno, ele usa sempre a palavra Hades, do grego original, que é esse local entre a Terra e o Tártaro. Existe um filme interessante da Warner chamado Fúria de Titãs, no caso Fúria de Titãs 2, que retrata o Cronos e também os deuses do Olimpo, além dos semideuses, filhos de Zeus com mulheres humanas, como é o caso de Perseu, protagonista. E aqui nós vemos a imagem de Cronos como um titã que ressurge das entranhas mais profundas do Tártaro, até alcançar novamente a Terra. Cronos é retratado como um ser infernal, composto de pedra e lavas, um verdadeiro titã ressurgido do inferno, ou melhor, do Tártaro. Vamos lembrar que Cronos era um titã, um ser nascido de Gaia, da Terra, e ele devorou os seus filhos, ainda bebês, filhos que tinham almas de deuses. Até que vem Zeus, também filho de Cronos. Ele enfrenta o titã e consegue resgatar os seus irmãos. Mas espera aí, seus irmãos haviam sido devorados quando bebês, ou seja, eles chegaram a nascer nesse mundo, nessa extensão de si mesmos que é a forma física, e foram devorados, ou seja, morreram. Mas quando são resgatados por Zeus, pelo fato de serem almas imortais, almas de deuses, eles conseguem voltar na sua forma espiritual. Só que na forma espiritual dos deuses, eles podem se materializar fisicamente. Eles não estavam mais nascidos na forma humana, digamos assim, na forma terrestre. Isso é óbvio porque eles foram devorados ainda crianças e quando voltam para formar o panteão dos deuses greco-romanos, eles voltam na forma adulta, ou seja, eles eram deuses espirituais que estavam se manifestando fisicamente e nascendo como bebês. Lembrando que nesse caso, os bebês eram filhos de um titã chamado Cronos, que por sua vez era filho de uma divindade celeste, Urano, que fecundou Gaia, a própria Terra. Esta é uma representação de Urano, no altar de Pérgamo, uma escultura do 2º século a.C. Observe o ser alado, com asas. Já aqui vemos um mosaico do início do 3º século depois de Cristo. Urano paira sobre Gaia e seus filhos titãs. Urano tem um círculo celeste ao redor com os signos do zodíaco. De um lado uma árvore viva e do outro uma árvore morta. Uma divindade celeste que vem e fecunda uma divindade representada pela própria Terra. Um ser que é a própria Terra. O próprio Urano, segundo a mitologia greco-romana,
teria nascido de Gaia e depois passado a governar o céu no sentido do espaço entre a Terra e o mundo superior, o mundo das divindades. Lógico, se Urano nasce de Gaia, que é a Terra, estamos falando das primeiras emanações daquilo que conhecemos como mundo físico. Uma outra era, uma era onde o céu era diferente, a Terra era diferente, a atmosfera, o ar, as cores eram diferentes. O mundo estava ainda muito longe de ser belo, de ser organizado, de ser mundo no real sentido da palavra. E aqui é preciso lembrar dos conceitos originais. Mundo, ou seja, organizado, ordenado, ou imundo, caótico, caos. Não é de se admirar que quando Elohim, os deuses, chegaram junto com Jeová, a terra estava sem forma e vazia, desértica e devastada, e havia trevas sobre a face do abismo. E já havia o Tártaro, e já havia acontecido também a Titanomaquia, a batalha entre os deuses do Olimpo, filhos de Gaia, contra os titãs, também filhos de Gaia. E acontece que o Tártaros não era apenas um lugar, ele também era uma divindade. Assim como Gaia, que era uma deusa e a própria terra, o Tártaros também era um desses deuses primordiais, só que o deus debaixo da terra, aliás, debaixo do submundo. Foi nesse local que os titãs foram aprisionados, pelo menos o que sobrou deles, o seu aspecto não físico, o seu outro corpo, o corpo espiritual, a parte deles que continuou existindo, apesar de terem morrido no mundo físico, na Titanomaquia. A batalha entre os deuses do Olimpo e os titãs. Uma parte deles foi sugada para o Tártaro e lá permaneceu. Da mesma maneira que acontece com a alma dos pecadores que vão para o submundo. A mitologia grega conta que os deuses do Olimpo foram até o Tártaro e liberaram algumas criaturas gigantescas, totalmente bestiais, com várias cabeças e ainda maiores do que os titãs, chamadas Hecatônqueros. Os Hecatônqueros eram divindades gigantescas, filhas também de Urano com Gaia, irmãos dos titãs e dos ciclopes, e eram tão bestiais que Urano resolveu aprisioná-los no Tártaro assim que nasceram, ou no útero de Gaia, no interior da Terra. Possuíam, diz a mitologia, 100 braços e 50 cabeças, e eles eram 3: Aigaion, o vigoroso, Coto, o furioso, e Giges, o de grandes membros. Após serem libertados por Zeus do Tártaro, os Hecatônqueros os ajudaram a derrotar os titãs. A mitologia conta que os Hecatônqueros lançaram grandes pedras do tamanho de montanhas, esmagando os titãs sobre a terra. Cronos, o líder dos titãs, havia traído os Hecatônqueros uma vez, quando no passado ele os havia libertado do Tártaro para derrotar Urano, porém depois os enganou e os aprisionou novamente nas entranhas do submundo. Zeus viu isso como uma vantagem e os libertou para derrotar os titãs liderados por Cronos e deu a eles grandes palácios para que vivessem fora do Tártaro após a Titanomaquia, quando os deuses do Olimpo, ajudados pelos Hecatônqueros, finalmente derrotaram os titãs. E se a parte espiritual desses titãs foi enviada para o Tártaro, o que aconteceu com seus corpos? O que aconteceu com a parte física desses titãs? Ora, o mesmo que acontece com o corpo de qualquer indivíduo, pessoa ou animal, que venha a falecer sobre a face da terra.
ele se torna uma carcaça e vai gradativamente entrando em decomposição e voltando à terra. Do pó vieste, ao pó voltará. É a velha máxima do ciclo da vida, nessa parte da existência, nessa parte sobre a face da terra. Aliás, essa formação rochosa fica em um distrito do Peru chamado Goilarisquisga, uma região repleta de cadeias de montanhas e riquíssima em minerais. Essa rocha se tornou conhecida na internet por aparentar um titã deitado. E antes de avançarmos, é interessante fazer um paralelo entre a mitologia grega e a mitologia da Mesopotâmia. Sim, já foi detectado, inclusive, que o Urano da mitologia grega corresponde à divindade Anu da Mesopotâmia, da antiga Suméria, Babilônia, Assíria, Acádia. Urano é o equivalente ao criador dos Anunnakis, o chamado deus Anu, senhor das constelações, rei dos espíritos e dos demônios. Anu habitava as mais altas regiões celestiais. Anu era a deidade suprema da antiga Suméria e da antiga Babilônia. Aqui nós vemos o símbolo de Anu em diferentes períodos da Mesopotâmia, que é a região entre os rios Tigre e Eufrates, onde emergiram as civilizações da Suméria, Babilônia, Acádia, enfim. Aqui vemos as representações de Anu feitas pelos povos da Mesopotâmia: acadianos, assírios, babilônios. Aqui a Ur dos caldeus, onde Abraão residiu. Sempre a mesma representação, a mesma divindade. Certamente, essa foi uma fase muito diferente dessa terra, uma outra era, retratada apenas nas mitologias. Mas será que Urano é o mesmo que Anu? Quem disse isso, Márcio? Quem foi que fez essa comparação? Isso está no livro The Routledge Handbook of Greek Mythology, que é o manual de mitologia grega da Routledge, uma tradicional editora britânica, escrito por Robin Hard e baseado no Manual de Bolso de Mitologia Grega, de H.J. Rose. É dito que toda a natureza da discussão alterou, entretanto, quando foi percebido que a sucessão dos mitos gregos tem uma semelhança marcante aos mitos de comparável natureza do Oriente Próximo. E cita a publicação de 1946 de um mito urro-hitita, que provê um paralelo particularmente próximo à mitologia de Hesíodo, que é a mitologia grega. Os Hurritas, um povo antigo que vivia no norte da Síria e áreas adjacentes, foi subjugado no século XIV a.C. pelos hititas, que foram muito influenciados pela sua cultura e transmitiram alguns dos seus mitos em tábuas cuneiformes, semelhantes a essas que você está vendo aqui. Um mito fala da sequência de eventos que levaram à ascensão de uma divindade, o Rita, equivalente ao Zeus, e Anu, o céu, que corresponde ao grego Ouranos, tomou o poder, depondo um obscuro predecessor. Quando você estuda essa mitologia dos Hurritas e dos Hititas, fica muito claro que está falando da mesma divindade que os gregos chamavam de Caos, depois Urano, depois Cronos e depois Zeus. As histórias de sucessão e guerras entre os deuses são extremamente semelhantes, inclusive nos detalhes. O livro também vai traçar um paralelo entre a mitologia segundo Hesíodo com um mito babilônio muito antigo, o poema conhecido como Enuma Elish, e também com um mito fenício, que é preservado em um trabalho grego do início do período romano, e que, quando as implicações desses paralelos de mitos estrangeiros foram apreciados, foi geralmente aceito
que a sucessão de mitos gregos não eram nativos da Grécia, mas eram baseados em mitos que foram introduzidos do Oriente Próximo. Ou seja, a mitologia grega é, na verdade, inspirada na mitologia babilônia, hurrita, hitita, suméria, acadiana, etc. Isso ficou evidente após o achado das escritas cuneiformes do Cântico de Cumarbe, também conhecido como O Reinado no Céu, preservado em 3 tábuas, mas com uma pequena fração do texto legível. Desde que esse texto foi publicado, os principais estudiosos da mitologia apontaram as semelhanças claríssimas entre o mito da criação hurrita e a história da mitologia grega. Na próxima aula, nós veremos isso mais em detalhes, e você verá quem foi Zeus na mitologia babilônica, quem foi Cronos na mitologia suméria, quem foram Enlil e Enki. E agora vamos continuar entendendo o processo da criação desse mundo, da criação dessa realidade, que é uma extensão que nasce numa realidade metafísica e se manifesta naquilo que nós conhecemos como mundo. Esse mundo veio de algum lugar. O que nós conhecemos é apenas a extensão da realidade. E quando uma divindade morria no mundo físico, só restava a sua extensão espiritual, que já existia na antimatéria, no mundo dos espíritos, no mundo dos mortos. E o que sobra é essa extensão. Não há mais a versão física. Da mesma forma, as almas, os espíritos daquelas divindades gregas, são resgatados da sua prisão e eles aparecem, eles se manifestam pelo fato de serem deuses, ou essa conotação de seres espirituais que têm uma natureza imortal ou com uma temporalidade muitíssimo mais extensa que a nossa, um outro tipo de complexidade. Eles simplesmente são resgatados como almas que estavam presas, ou seres espirituais, e pela capacidade de serem deuses, divindades, manifestam-se novamente no mundo físico, podendo agora estar tanto no físico quanto no espiritual, porque eles foram libertos. Quando eles nasceram como bebês e foram devorados por Cronos, esses seres nascem fisicamente, mas eles têm a sua extensão espiritual, que era a sua própria alma. Eles vieram para este mundo. Esse mundo todo, na verdade, ele é uma extensão de uma realidade espiritual. Tudo que nós vemos, tudo que nós vivenciamos, tem uma natureza espiritual que se manifesta no físico. Nós também somos assim. Só que uma divindade, um Elohim, quando ele é resgatado, ele volta a ter seus atributos de Elohim, que ele estava preso, e aí eles começam a se manifestar, tanto no mundo físico, quanto existindo de maneira espiritual, como era, de fato, na mitologia grega. Essas entidades, como Poseidon, vai se tornar o deus dos mares, dos oceanos. Vai haver uma divisão de funções naquele panteão de divindades gregas ou romanas. Isso é importante para a gente entender, porque essa extensão do espiritual manifestando-se no físico é algo que nós temos também. Nós somos seres físicos e temos uma extensão, um ser espiritual. Enquanto estamos vivos, existe um outro lado nosso. A física, por exemplo, atualmente, ela fala sobre a antimatéria. Ela teoriza de que para toda matéria existe uma antimatéria. O universo é cheio de matéria escura, que não podemos ver ou perceber ou detectar. Só o que percebemos é aquilo que a física chama de efeito gravitacional dessa matéria escura sobre a matéria não escura, a matéria que vemos no universo. Em outras palavras, toda árvore tem uma raiz. Então, quando Shakespeare disse que existem muito mais coisas entre o céu e a terra,
do que imagina a nossa vã filosofia, ele estava sendo literal. De fato, existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que nós imaginamos e do que nós podemos ver e perceber. Nós temos sentidos, que são percepções sensoriais dessa realidade física, para que essa nossa máquina, essa extensão, que é o corpo físico, para a existência desse mundo, possa interagir com a realidade. Mas existem aspectos da realidade, da mesma realidade da qual essa é apenas uma extensão, que não são perceptíveis através dos sentidos, dos 5 sentidos, dos sentidos do corpo: visão, audição, olfato, paladar e tato. Para isso você precisa desenvolver os sentidos da alma e, quando houver, no caso de terem sido reavivados, ressurretos, os sentidos do espírito. Então é um desenvolvimento de uma realidade transcendente que está dentro de cada um. E evidentemente que os seres espirituais divinos têm conhecimento pleno, total, tanto dessa realidade como desses fatos mencionados. Aí nós vamos entrar no assunto dos fractais. Aqui nós estamos vendo o campo magnético de um ímã sendo observado. Ele está sendo observado através de um ferrocel, que é basicamente um dispositivo que lhe permite ver o campo magnético do ímã. E o que você vê? Uma espiral, um sistema fractal. Fractal espiralado, do centro para as margens. Isso é um campo magnético, lembrando que desde a Terra ao átomo, passando por nós, temos ou possuem campos magnéticos. Aqui vemos o miolo de um girassol. Mesmo padrão, um padrão espiralado e fractal. Aqui uma planta. O nome dessa planta é Aloe polyphylla. O padrão de surgimento da realidade de dentro para fora, repetindo o padrão de forma espiralada e fractal. Mas o que é o fractal? Como assim fractal? Através da mera observação da natureza, podemos perceber padrões que se repetem em todas as escalas. Esses padrões são chamados fractais e têm muito a nos ensinar sobre os princípios da formação da vida, da mente e do universo. Fractais são formas geométricas recorrentes que podem ser dimensionadas para qualquer tamanho. A escala pode variar, mas a proporção permanece constante. Padrões fractais são resultantes das forças elétricas e magnéticas que predominam no universo e por isso podem demonstrar tanto geometrias assimétricas, similares a arcos voltaicos de raios, como dinâmicas simétricas, análogas às formadas por campos magnéticos. Vejamos alguns exemplos da fractalidade em escala microcósmica e macrocósmica. As árvores são fractais naturais, padrões que repetem cópias cada vez menores de si mesma para criar a biodiversidade de uma floresta. Cada galho de árvore, do tronco ao desenho das folhas, é uma cópia do que veio antes. Este é um princípio básico que vemos repetidamente na estrutura fractal das formas de vida orgânicas em todo o mundo natural. Sistemas fluviais se ramificam, assim como árvores, e sistemas biológicos, distribuindo a corrente sanguínea pelo corpo. Aqui vemos uma placenta humana e a estrutura fractal da árvore, a árvore da vida, desde o início do desenvolvimento de um embrião que vai se tornar um feto e um novo ser humano. O padrão é impressionante. Aqui vemos a semelhança entre a estrutura pulmonar e a copa de uma árvore. Vamos então reduzir a escala. Aqui temos uma rede neural biológica, isto é, uma série de neurônios interconectados. Que tal aumentarmos a escala? Vamos ver esse aglomerado de galáxias, a chamada teia cósmica. É ou não é o mesmo padrão? Logo, se você acredita que o universo é aleatório e não possui sentido aparente, esse conhecimento poderá transformar a maneira como você percebe o mundo. Essas são as veias da realidade.
a estrutura do corpo, do universo, do corpo e da mente e do seu funcionamento. E tudo o que surge, surge a partir de dentro de si mesmo. A descarga elétrica na atmosfera, acompanhada de um relâmpago, é o mesmo padrão que podemos observar no sistema nervoso de todo indivíduo humano. Enquanto o raio é instantâneo, o sistema nervoso surge com a vida, assim como o sistema arterial do coração, as veias do cérebro humano e o cerebelo, a região do cérebro responsável pelo equilíbrio. A realidade, ou seja, a extensão física que nós conhecemos da realidade, essa parte que podemos detectar, ela surge de algum lugar. Ela é uma extensão que nasce a partir de dentro de si mesma, porém sua origem está além dela própria. Porque toda árvore tem uma raiz, e quanto mais profunda a raiz, mais firme a árvore. E é necessário entender, saindo um pouco da ciência fractal e voltando à origem de tudo, à origem desse mundo, é necessário entender um conceito básico. Se nasceu nesse mundo, se passou a existir nesse mundo, ainda que naquela forma primordial do caos, desde o princípio, se nasceu nesse mundo, é porque já tinha raízes e já existia em algum lugar. O que passou a existir era apenas a extensão de uma outra forma de existência transformada para existir neste mundo. Uma extensão da própria realidade. O que vemos é apenas a ponta de um grande iceberg. Até a próxima aula. Conspiratorium, o banco de dados da verdade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre chemtrails, as trilhas químicas. Será que existe algum embasamento em relação a esse assunto? Será que é uma teoria da conspiração? Hoje eu vou mostrar tudo que nós temos aqui no Instituto Licentia, no Conspiratorium, sobre esse assunto. Agradecimento especial ao meu amigo Teodoro, que perdeu seu canal recentemente no YouTube, que foi censurado, era o canal Fim dos Tempos oficial. Se você procurar na Wikipedia sobre chemtrails, você vai chegar nessa página aqui. Teoria da conspiração dos chemtrails. Que vai dizer que chemtrails, basicamente, é uma teoria da conspiração. A existência de trilhas químicas tem sido repetidamente negada pelas agências governamentais e por cientistas de todo o mundo. A Força Aérea dos Estados Unidos afirma que a teoria é um embuste, ou seja, um engano, que tem sido investigado e refutado por muitas universidades credenciadas, organizações científicas e principais publicações de mídia, ou da mídia. O Departamento Britânico para o Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais afirmou que trilhas químicas não são fenômenos reconhecidos cientificamente. O líder do governo da Câmara dos Comuns do Canadá declarou que o termo trilha química é uma expressão popular e não há provas científicas para apoiar sua existência. A BBC News Brasil noticiou, em 2 de fevereiro de 2018, sobre o que pensam as pessoas que culpam tramas sinistras pelos rastros que os aviões deixam no céu. E menciona, algumas pessoas estão convencidas de que a fumaça branca, deixada por aviões, é evidência da pulverização de produtos químicos. E alega que os rastros brancos, que se vê no céu quando um avião passa, são plumas de vapor d'água na internet. Porém, algumas pessoas dizem não acreditar nisso. Para elas, tal fenômeno é, na verdade, evidência de um plano secreto que tenta envenenar o planeta e até promover um extermínio populacional. Então, a tendência da mídia é trazer sempre um enfoque de modo a tentar ridicularizar o tema. Quando a reportagem, aí ele cita, Suzanne Maher não gosta do termo teoria da conspiração, após a BBC perguntar por que essas teorias estão presentes nas redes sociais.
Bom, Suzanne Maher, ou Maher, que é uma adepta desta ideia, né, do chemtrails, da teoria do chemtrails, alega que quando a reportagem usa esse termo em uma ligação para solicitar uma entrevista, e ela rebate a reportagem dizendo que a expressão foi criada pela CIA, Agência de Inteligência dos Estados Unidos, para desacreditar todos aqueles que questionam o governo. Essa é uma alegação, no caso, do livro Teoria da Conspiração na América, publicado em 2013 pelo professor universitário do estado da Flórida, Lance DeHaven Smith, que diz que foi, no caso, a própria CIA que inventou esse termo, teoria da conspiração, para desacreditar as teorias conspiratórias sobre o assassinato do ex-presidente John Kennedy. Suzanne, no caso, ela é fundadora do grupo Bye Bye Blue Sky, que significa Tchau Tchau Céu Azul, que se dedica a ampliar as discussões sobre o que chamam de chemtrails, trilhas químicas. Ela é uma ativista, portanto, que nós vemos a foto dela, contra as trilhas químicas. Existe também uma publicação do G1 da Rede Globo, portal de notícias da Globo, tentando desmentir a ideia ou a teoria das trilhas químicas. É fake que fotos revelem o projeto secreto em que aviões espalham produtos químicos nocivos à saúde. Teoria da conspiração dos chemtrails ou rastros químicos surgiu na década de 90 e não tem base científica. Aí procura desacreditar algumas fotos que foram publicadas na internet, como essa aqui. Principal evidência apresentada para sustentar a teoria: os laboratórios secretos de chemtrails, entre aspas, são na verdade tanques de lastro com água utilizados em voos teste. Isso é o que afirma a Globo e diz que são na verdade contrails, ou apenas rastros de condensação, produzidos quando o calor da exaustão das turbinas choca-se com gotículas de água resfriadas na atmosfera, e os gases da exaustão dos motores transformam-se em vapor d'água, formando essas nuvens, entre aspas, deixadas no rastro dos aviões. O fenômeno, que é natural, também pode ocorrer nos vértices das asas. Então diz que é um fenômeno comum da transformação dos gases dos motores em vapor d'água. Isso é o que alega a Rede Globo aqui quando procura desmentir essas imagens aqui. Eu vou mostrar algumas imagens bem interessantes nesse vídeo. Então, segundo a Rede Globo, é fake. Para completar, existe uma ideia legislativa que eu localizei no site do Senado brasileiro, onde uma pessoa chamada Antônio Lima, do Rio Grande do Sul, propôs parar com os rastros químicos, chemtrails nos céus, objetivo de proibir os chemtrails ou quaisquer pulverizações químicas na atmosfera. E não teve nenhum apoio. Interessante. Também, provavelmente, ninguém ouviu falar. Bom, eu mencionei aqui o meu agradecimento, ao Teodoro, porque ele mandou algumas imagens que são fundamentais nesse vídeo. Como, por exemplo, essa daqui. Do Diário do Estado. Cidades brasileiras podem estar sendo envenenadas por governos mundiais. A geoengenharia no Brasil e no mundo. Então aqui está a imagem maior, Terça-feira, 22 de abril de 2014. Publicado então no Diário do Estado, essa notícia sobre as trilhas químicas. Eu vou deixar disponível para quem quiser ler essa imagem nos arquivos abaixo do vídeo. Aqui nós temos uma compilação de imagens de trilhas químicas, ou alegadamente de trilhas químicas. Essa imagem é interessante, porque ela é alegadamente uma imagem do site Flight Radar, que seria a rota desses aviões que jogam as trilhas químicas no céu. Olha que interessante. Groningen, ou Groningen, é uma província da Holanda, ou melhor, a capital de uma província holandesa, um estado holandês. Interessante, essas rotas aqui, como parecem dar sustentação às chemtrails. Essa outra imagem aqui nós vemos a Angela Merkel, chanceler da Alemanha, com um grupo de políticos, visualizando o interior do avião com vários tambores, que alegadamente são tambores de produtos químicos para deixar rastros químicos em um avião adaptado com esta finalidade. Então aqui nós temos
Uma outra foto de um avião adaptado para despejar rastros químicos. Eu estudo esse tema das chemtrails há muitos anos, tá? Eu tenho hoje 37 anos e eu estudo isso desde mais ou menos os 18 anos. O que eu posso dizer para vocês é que muita coisa sobre esse tema simplesmente desapareceu da internet. Eu já tentei fazer buscas, inclusive de vídeos de pessoas do governo norte-americano, de altos funcionários do governo, ou pessoas que haviam trabalhado no governo, na Força Aérea Americana, denunciando essas trilhas químicas. E hoje é difícil localizar na internet, talvez encontre na Deep Web, né? Então vamos aumentar as buscas. Mas essa coleção de imagem que eu tenho aqui, ela está bem interessante já, tá? Para desfazer esses argumentos de que seria algo falsificado ou fake, como disse a Globo. Eu, particularmente, eu acredito sim que existam trilhas químicas e ainda vou mais longe. Eu mostrei num vídeo chamado Covid-19 Segredinhos Inconvenientes. O que estão escondendo de você sobre o Covid? Tá? Nesse vídeo aqui, eu trago algumas informações interessantes também sobre esse tema, inclusive da relação ou da possível relação do Covid-19 com as máquinas de produzir chuva artificial, que também são despejadas através de aviões de forma semelhante às trilhas químicas, as chemtrails. Recomendo que você assista também, caso não tenha assistido. Aqui mais uma foto da Merkel e outros líderes vendo o interior desse avião. Aqui nós temos o símbolo das chemtrails, bordado para você colocar num casaco. Isso está na cabine de um avião. Está escrito Equipe Chemtrail. Spray and pray significa pulverize e reze. E o on ativado aqui, ligado. Interessante, né? Aqui nós temos o piloto do avião utilizando uma máscara para trabalhar, para poder, enfim, não se contaminar com resíduos químicos, por ficar dentro desta aeronave, e segurando ali o bordado. Essa aqui é ainda mais macabra, né, eu diria. Não apenas spray them, não apenas pulverize-os. Aí nós temos o bárium, o elemento químico bárium, em uma lápide de cemitério. Interessante isso aqui, né? Aqui nós temos o funcionamento das chemtrails, aqui por onde saem, né, os jatos, e aqui em vermelho, no caso em verde e em vermelho, o que parece ser uma parte desta ignição, né, essa turbina que faz liberar dessa forma os rastros. Aqui uma foto com muitos rastros químicos, você vê que forma uma espécie de uma malha por sobre a região por onde sobrevoa. Aqui nós temos a mesma imagem, só que não é bordado agora. Ela parece ser como uma medalha em metal. Mais uma vez, o bárium numa lápide e o avião das trilhas químicas atrás, projetando as trilhas químicas. Aqui nós temos a parte eletrônica aqui do avião, que parece ser, né? Com os cabos conectando para funcionar os rastros químicos. E aqui o que parece ser uma espécie de turbina adaptada, né? Aqui embaixo com esse, pode ser para liberação aqui por baixo. Aqui, dentro de um avião, uma outra espécie de tanque. Um tanque maior, né? No formato caldeira. Aqui, a caldeira, ou tanque, sendo colocado dentro do avião. E você vê veículos militares aqui. Parece ser de fato uma base militar. E parece ser também um avião militar, né? Ou um avião de carga.
Aqui nós temos outra aeronave com a bandeira norte-americana e tanques, que poderiam também ser confundidos ou até mesmo ser tanques de combustíveis para abastecimento. Ou eles poderiam alegar isso, né? Caso fossem confrontados com perguntas. E aqui nós temos um avião da US Air Force, Força Aérea Norte-Americana, aparentemente despejando rastros químicos no céu. Aqui mais uma situação de uma espécie de turbina ejetora para ejeção de algo. Outra imagem do interior de uma aeronave. E aqui nós vemos, né, uma imagem que evidencia algo que nós vimos antes, exatamente aqui no Flight Radar. Para quem não sabe, o Flight Radar é um aplicativo ou site onde você pode ver as rotas dos aviões. Nesse caso aqui, voando sobre cidades da Holanda. Olha a semelhança. Mais uma vez comparando, note que uma imagem evidencia a outra. Quando você faz uma investigação, você precisa se basear na soma de evidências. Esse é o método investigativo adotado, inclusive, pela perícia policial. É exatamente o que nós estamos apresentando aqui. Evidências somadas. Aqui mais uma situação, né, de um avião. Observe que existem avisos, né, de cuidado. Você tem também o avião por dentro todo vedado, isolado, e os tanques aqui. Como que o avião é adaptado para essa finalidade, para não contaminar o avião. Imagina o teor da toxicidade do que está dentro desses tanques, para precisarem vedar o avião por dentro assim, dessa forma, como está sendo feito aqui. Bom, alguém lembra do V? O V, que tem sido usado pelos políticos aí, né? Do Brasil e do mundo. O que será que é esse V? Aqui nós temos João Dória fazendo o símbolo do V também, né? Junto com Arnold Schwarzenegger. É interessante que esse símbolo está associado também à campanha Acelera São Paulo. Aí eu falo para você também assistir o vídeo do Conspiratorium sobre aceleracionismo, para você entender o que significa esse acelera. V, FHC e Dória, mais uma. Fernando Collor de Mello, quando se tornou presidente. Calil, Dilma, Haddad, Duterte, que é o presidente das Filipinas, Boulos. Aqui, essa parte, né, do avião, escrito Blast Area, Stand Clear. É uma área suscetível à explosão, talvez aí devido a materiais inflamáveis. Outra imagem do interior do avião, você vê pelas janelas aqui, né? Tanques. Bom, isso não me parece ser, na verdade, uma emissão de resíduos comum, de água, enfim, da combustão normal de um avião, né? Parece algo um tanto quanto bem mais carregado, não? Aqui nós temos um homem utilizando um macacão dentro desta aeronave com um desses tanques e escrito Team Kim Trail, time Trilhas Químicas. Spray and Pray, de novo, pulverize e ore, ou pulverize e reze. Mais uma com os tambores e tanques. E aqui, dois soldados americanos, você vê pela roupa dele, US Armed Force, US Army, né, exército americano, segurando também aquele bordado da equipe de trilhas químicas. Aqui existe um certificado de análise de trilhas químicas. Acredito que esse idioma é o alemão, tá? Parece alemão. É, porque aqui a palavra der é do e o wert é valor. Tá? Então, o valor do alumínio. Olhei aqui no tradutor. Faxu hot significa dobrar muito quente.
Então, 10.000 para dobrar por alta temperatura. Então, aqui existem alumínio, né, em grande quantidade, nós vemos, tá? O que tem mais, aparentemente, sendo despejado, alumínio. Tem o sódio, temos o bário aqui circulado também. O bário é um elemento químico bastante tóxico. Tem cálcio, estrôncio, circulado aqui também, né? Inclusive é um elemento químico radioativo. E diversos outros, né? Certificado de análises, selado, assinado, carimbado. Aqui uma planta de um avião com esses tanques, para a gente ver a sua estrutura interna. Aqui uma patente registrada nos Estados Unidos de um pulverizador centrífugo de aerosol, que basicamente são gases lançados no ar, em partículas, aerosóis, né? Os inventores aqui em cima, os nomes deles todos, Harold, Bellevue, George, enfim, e o detentor da patente é a Força Aérea dos Estados Unidos. Essa patente é de 1º de março de 1978. É um dispensador centrífugo de aerosol. Aqui uma outra parte do mecanismo utilizado é um gerador de rastros de poeira, enfim, um gerador de rastros, também patenteado pela Força Aérea dos Estados Unidos. Essa em 1974, no dia 22 de julho. Patentes estrangeiras ou aplicação também tem no Reino Unido. Bom, esse é o primeiro estudo do Conspiratorium sobre trilhas químicas, as chemtrails. Até o próximo vídeo. Olá pessoal, hoje nós temos uma videoaula um pouco diferente e nós temos o alfabeto fenício e aqui nós vamos estudar também sobre o alfabeto tupi. Esse aqui é o chamado Novo Tupi e algumas comparações interessantíssimas com o alfabeto hebraico ao longo desse módulo aqui dos hebreus no Brasil. Voltando aqui a esse trabalho muito interessante, são os anais do 15º Congresso Nacional de Linguística e Filologia. O nome Brasil vou botar uma música mais calminha agora pra gente. E hoje o assunto dessa live, né, é a quarta teoria política presente na extrema-direita e na extrema-esquerda, camaleônica, algo extremamente nocivo e tóxico, que hoje a gente vai desvendar, analisar e perceber que ela, na verdade, ela não existe. Ela é uma invenção revolucionária, mas ela não existe, de fato. Ela visa substituir algo que, sim, é uma quarta teoria política verdadeira e que já é atualizada, já é praticada, né, hoje, que é o Estado Democrático de Direito. Então a quarta teoria política, por si só, ela é uma falácia. E eu pretendo falar sobre isso, discorrer e provar isso nesse vídeo. Para quem assistiu esse vídeo aqui,
o caos é a ideologia. A gente falou sobre dissidencialismo, aspectos importantíssimos do que hoje é proposto aí, né, como uma espécie de teoria política. As pessoas não sabem de onde vem o russismo, a russofilia, esse projeto de poder anti-Ocidente que tem como objetivo a destruição do Ocidente, e nós somos ocidentais, a gente precisa estudar isso, por parte de uma ideologia criada com base na teoria do caos. Eu não sei quem assistiu já, eu vou passar agora, tá? Eu vou passar aqui para a gente poder acompanhar um trecho desse vídeo aqui, para quem ainda não assistiu, vou até acelerar um pouquinho, depois você pode assistir inteiro lá, que é O Lado Oculto da Nova Direita Internacional. Tá? Esse vídeo terá críticas tanto à Nova Direita Internacional quanto à esquerda. Daqui a pouco eu vou fazer uma crítica bem contundente aí também, a algo que foi dito aí pelo assessor da Dilma no BRICS, lá no canal Inteligência Limitada, que foi absurdo também. Então a gente vai fazer essas comparações aí. Nos tempos que nós estamos vivendo, tá, o diálogo é absolutamente necessário. Hoje eu fiz uma postagem no nosso blog, né, o restauracionista.org, justamente sobre o unionismo. Né? Explanei o dissidencialismo, que é uma mentalidade que está muito presente hoje na nova direita internacional. E quando eu falo nova direita internacional, perceba que eu acrescento a palavra internacional, porque é um movimento internacional. Tá? Isso é importante de ser compreendido. E eu criei esse símbolo aqui, né, que ele vai fazer uma oposição precisamente à ideia de Alexandre Dugin, da quarta teoria política, que vai criar essa russofilia, né, essa tara descontrolada por alas tanto da direita quanto da esquerda pela Rússia. Né? O que ele fez basicamente, por que ele usa o termo quarta teoria política? A primeira teoria política seria o liberalismo. Né? Quando acontece a Revolução Francesa, a gente vai iniciar então com o liberalismo. Posteriormente vai vir a segunda, que seria o socialismo. O socialismo era inicialmente utópico, inclusive defendido por cristãos e também por anarquistas, por alas cristãs, até que Karl Marx se apropria do socialismo, publica, né, junto com Engels, o Manifesto Comunista, e eles taxam o comunismo de socialismo científico. Ou melhor, eles definem como socialismo científico o socialismo que objetivava chegar no comunismo. E todos os demais socialismos que não eram comunistas, né, que eram anarquistas, que eram distributivistas, né, formas mais orgânicas e naturais de socialismo, o Karl Marx taxou, né, colocou um carimbão de socialismo utópico. E hoje, quando a gente pensa em socialismo, evidentemente que ele está associado ao marxismo. Mas essa seria a segunda teoria política. A terceira é o fascismo, que aconteceu muito forte aí no mundo todo, né? Especialmente na Europa, mas também chegou. O Brasil teve a sua faceta, né? Nós tivemos o nosso nacionalismo, que é justamente o trabalhismo varguista, foi uma faceta, né, desse período, que mais assemelhava-se ao fascismo, né? Fascismo italiano, o nazifascismo alemão, nacionalsocialismo no caso, né, que de socialismo é só o nome, na verdade era um fascismo, né? Era uma forma de regime corporativista totalitário. Eu preciso entender a palavra corporativista aqui. Corporativismo é o favorecimento de certos grupos e uma intervenção parcial do Estado na economia que vai favorecer certos grupos. Por exemplo, a Alemanha tinha a Volkswagen, né, e outras grandes empresas aí que eram favorecidas pelo regime de Hitler, né? Então, o ápice da terceira teoria política foi essa. E dessa síntese, desse esfrega-esfrega da segunda com a terceira, socialismo com fascismo, Dugin, Alexandre Dugin, esse da direita aqui, né, que é um ideólogo muito influente atualmente no mundo, tanto na direita quanto na esquerda, né? Mas principalmente na direita, atualmente. Mas existem alas à esquerda que estão promovendo as ideias de Dugin no meio da esquerda. São alas como a Nova Resistência, que dizem transcender, digamos assim, né? Acreditam transcender os conceitos de direita e esquerda, mas eles vão, de forma camaleônica, infiltrando-se como uma nova forma de gramscismo político, né? E vão se inserindo, infiltrando-se para trazer essas ideias para esses outros movimentos. Então, ele usa o símbolo do caos, tá? Que é esse símbolo aqui, esse é o símbolo do caos. Inclusive, esse print aqui eu tirei da própria Wikipedia, né? Essa imagem aqui é o tarô de Aleister Crowley, que é o símbolo do caos que ele usa nessa carta aqui, a carta Swiftness.
que significa alguma coisa como rapidez, né? Então ele já usa o caos acelerado. Então ele traz isso do ocultismo. O Dugin, ele foi um simpatizante das ideias de Aleister Crowley, iniciado na Telema. Aleister Crowley foi o maior bruxo dos últimos tempos. Tá? E aqui a gente tem o sigilo do caos, que é o símbolo da magia do caos. Então eu deixei isso, tá? O link tá na descrição, quem quiser ver depois. Esse post tá no nosso site aqui, eu postei hoje até, justamente por causa desse assunto. E aqui a gente vai ter a estrela do caos, ou a esfera do caos. Né? É isso daqui. Veja, eu vou deixar passando essa imagem aqui, é um GIF animado, porque ela representa bem o que é o modus operandi dessa mentalidade. Qual é o modus operandi, qual é a ideologia? Tá? Essa ideologia chama-se dissidencialismo. Só que é um dissidencialismo renascido, assimilado a essas ideias de Dugin, ideias tradicionalistas, que, no caso de Dugin, são vinculadas ao pensamento anti-ocidental, anti-ocidente. E essa mentalidade anti-ocidente, ela tem ganhado muita força. Ganha muita força no ocidente. Dentro do ocidente, olha só, é destruição total. Encontra-se os pontos fracos. Veja bem, de onde veio a mentalidade que objetivava enfraquecer e destruir a cultura ocidental? Cultura cristã ocidental, vamos colocar dessa forma. Ou judaica e cristã ocidental. Judaica europeia, né, e cristã, mas o cristianismo é muito maior, né, em termos de expressão. Então, de onde veio o vírus que corrompia as ideias do cristianismo ocidental? Ela vinha exatamente da antiga União Soviética, por meio de estratégias adotadas ao longo do tempo por ideólogos como Antônio Gramsci, o próprio Trotsky. O trotskismo é o gramscismo da economia. Por isso que a maior parte da esquerda norte-americana é trotskista. Desde os democratas, tanto os democratas, quanto, principalmente, e de forma cripto, de forma oculta, os neoconservadores, os neocons. Os neoconservadores foram os governos de Ronald Reagan, George Bush pai, George Bush filho, tá? E, mais recentemente, nós tivemos o Trump, que não era um neoconservador. O Trump, por sua vez, ele foi um produto da nova direita. Tá? A nova direita que foi fundada por Alain Benoist, que é esse que eu mostrei na foto que aparece ao lado do Dugin. Essa nova direita foi fundada por esses pensadores, foi popularizada por meio de debates entre eles. E no Brasil nós tivemos um representante dessas ideias, que era Olavo de Carvalho, que tinha discordâncias e diferenças profundas com o Dugin, mas tinha muitas semelhanças também. E nos Estados Unidos nós tínhamos justamente o assessor de campanha do Donald Trump, que depois foi preso, recebeu um indulto dele nos últimos dias do governo, se eu não me engano, no último dia do governo Trump, na última semana, que foi o Steve Bannon. O Steve Bannon não é um pensador relevante, um filósofo relevante, mas ele é um ideólogo, um propagandista dessa ideia no Ocidente, tá? Desses ideais. Então aqui a gente está falando de dissidencialismo. As pessoas começam a puxar literalmente as setas para lados diferentes. Isso é pura teoria do caos. Tá? A magia do caos, ela vai ensinar o quê? Ela vai se basear precisamente nas ideias de Aleister Crowley. O Aleister Crowley, para quem não sabe, ele se considerava a besta do apocalipse encarnada. Né? Não estou dizendo que ele era, estou dizendo que era isso que ele pensava que ele era. E era isso que ele dizia. Por isso ele foi venerado, né? E as invocações que eram feitas eram para trazer a Babylon, que é a Babilônia, do apocalipse. A mulher assentada sobre a besta. Então é preciso entender que tudo isso tem uma raiz oculta pesadíssima. E o objetivo da magia do caos, a forma de agir é completamente baseada no livro da Lei de Aleister Crowley, que é um livro que eu não recomendo a leitura, é um livro pesadíssimo, ele ofende Cristo, ele diz que ele pega exatamente, você quer saber o que está escrito lá? Está escrito exatamente o contrário do que o cristianismo ensina. Se o cristianismo ensina que você deve praticar a caridade, ajudar os mais fracos, servir quem precisa, o livro da Lei vai dizer o contrário. Ele vai dizer que o mais forte deve dominar e oprimir o mais fraco. Porque ele conseguiu, né? Ele vai colocar o poder da vontade acima de tudo. A vontade manifesta. Então, o teu desejo é o que importa. Enquanto que o cristianismo diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a magia do caos, ela vai trazer essa ideia de que não há uma verdade objetiva. Não há uma verdade, um centro correto de moral, né, e ética. Ela vai trazer a ideia de que há de ser todo da lei, ou há de ser toda a lei.
faze o que tu queres, há de ser toda a lei. E tem vezes que nós mesmos nos surpreendemos quando damos sequência na pesquisa, como estamos fazendo aqui. Hoje a gente vai entrar na parte 4 da Solimônia Brasilena, que é a forma como Raimundo Ulisses Penaforte batizou, nomeou o período de domínio de Salomão na Amazônia brasileira. Então a Solimônia Brasilena, parte 4. E é muito interessante que na sequência da leitura que nós estávamos fazendo, uma leitura ilustrada, ele vai citar um personagem interessantíssimo para esse nosso estudo. Nós vimos na aula passada Penaforte falar sobre os menhirs ou menires, pedras que parecem ter sido levantadas pela mão dos próprios cabiras, que segundo ele serviram de marcos milenários às correntes migratórias das raças semítico-fenicianas. Agora, olha que interessante. No Knanaha brasileno, e preste atenção, a palavra Knanaha lembra muito Canaã, que vem de Cnã, conforme ele mostra aqui, ou se escreve dessa forma, Tinã ou Cnã, que é daí que veio o nome originário da pátria fenícia, Canaã. Então ele diz, no antigo Knanaha brasileno do Xingu, estão bem visíveis as Itacuruaras, as veras relíquias do cerâmio litoide dos índios do Alto Xingu. São uma espécie de ex-votos itagica, puríssimas formas similares das sagradas pedras cônicas dos fenícios, de Gaza e de Sidom, verdadeiros templos de pedra. Para quem não conhece, aqui é a antiga Judéia, aqui nós temos Gaza, onde hoje fica a faixa de Gaza, e aqui mais acima a antiga Fenícia, com Tiro, marcado em rosa aqui, e Sidom mais ao norte. Perceba aqui a região da Galileia em amarelo, Nazaré marcado ali. É bom para a gente poder situar quando fala sobre os fenícios. O primitivo Tupã Itá Roca, da gentilidade Urum Assurini, e Itahara, juruna sobre a qual os sacerdotes indiáticos consumavam os seus misteriosos ritos e cantavam em derredor, acolitados pelos rubificados terâxitas xinguenses, os seus vibrantes hinos suianos ao tanger do sagrado maracá, referindo-se, portanto, ao instrumento indígena maracá e aos hinos cantados. Agora olha que interessante que vai ficar isso aqui. No viso glorioso do Knanaha ardia dia e noite a grande pira, uma fogueira, a cujo clarão os sábios litólogos cururiás celebravam os seus sacrifícios em honra dos seus indianos betéus. Mais uma vez um nome de origem bíblica. Essas venerandas pedras daras, assurinas, estas espécies de pierres sacrées fálicas indofenícias são, no dizer do malogrado etnólogo francês Mr. Henri Coudreau, uma espécie de lenda nascida. Um último ponto, um ponto final, que não somente não passa, mas também que é muito difícil de vislumbrar de outra forma, de outro modo que não em sonho. Essas sublimes Itacuraras, essas pedras ságicas do Xingu, exclama ainda o ilustre itinerante Coudreau em sua importante obra Voyage au Xingu, ou Viagem ao Xingu, que essa é uma das grandes curiosidades da Amazônia,
essa grande rocha, uma grande rocha de mais de 4 metros de altura, com 30 de largura, e que emerge dominante um extraordinário pedral, Itatuba. Aqui nas notas, especificamente, ele vai fazer uma referência às pedras sagradas dos Jurunas. Aí, neste morro, como na Serra Aribaru, no mesmo Xingu, encontram-se as grossas massas rochosas que formam as pedras sagradas dos Jurunas, Assurinis e Cururiás, chamados Curuaras, onde, segundo fama é conhecido, ofereciam os seus litoláticos sacrifícios ou itararas adorações. Antes da gente ver sobre o Kudro, que é sensacional, ele vai falar sobre esse nome. Como já fizemos ver, o nome originário da pátria fenícia era Canaã, que também se escreve Cna ou Cnã, segundo Hecateu de Mileto. Era uma terra de Pressé, mas igualmente como a Fenícia dos gregos e a Canaã bíblica, é um país cheio de montanhas. Chama-se Cnã para distinguir-se das terras interiores, que são mais elevadas, e onde existem os montes Gaza. Ora, o nosso Cnanaha, que é brasileiro, ou Canabari, é nome idêntico ao Cana ou Canaã da Fenícia. O Cnanaha ou Canaá é o nome de um bonito oiteiro situado à margem esquerda do grande rio Xingu. Aí, neste morro, como na Serra Aribaru, no mesmo Xingu, encontram-se as grossas massas rochosas que formam as pedras sagradas dos Jurunas, Assurinis e Curuaras. Agora, voltando aqui para mim, para a gente dar uma sequência bem interessante, eu gostei muito dessa menção do Raimundo Ulisses Penaforte, porque ele citou simplesmente um dos maiores exploradores da Amazônia brasileira, Henri Anatole Kudro. Esse francês que você vê na foto deixou simplesmente o melhor e mais completo material de mapeamento e descrições da floresta amazônica. Sem exagero, ele fez diversas expedições, inclusive algumas oficiais, pagas pelo governo brasileiro da época. Isso pelos idos anos 1880 a 1890, o final dos anos 1890, conforme vamos ver agora. Quem foi Kudro? Nascido em Sonar, na França, em 1859 e falecido no Amazonas em novembro de 1899, há poucos dias de completar 40 anos de idade. Então ele morreu antes dos 40 anos na Amazônia. Mas antes disso ele fez diversas expedições. Ele foi um explorador e professor francês, professor de História e Geografia, empregado pela Universidade de Paris e tendo sido professor em Reims, na França. Aos 21 anos de idade, ele foi enviado à América do Sul como professor no Liceu de Cayena, na Guiana Francesa, onde iniciou as suas explorações. É dito sobre ele que dos exploradores franceses que, realizando investigações geográficas, percorreram a América do Sul, ou trechos mais ou menos delimitados do continente, nenhum foi mais completo do ponto de vista do acervo deixado para estudos e apreciações críticas posteriores que o antigo aluno da Escola Normal Especial de Cluny, Henri Anatole Kudro. Começou dando aula e, nos períodos de férias, fazia explorações nos arredores de Cayena, na Guiana, e começou a almejar uma expedição oficial, sempre buscando um patrocínio oficial, até que ele conseguiu, pela primeira vez em 1883, a serviço do Ministério da Marinha e das Colônias. Estudou numa primeira missão, e nos anos de 1883, 84 e 85, os imensos territórios então contestados entre Guiana Francesa e Brasil. Então ele partiu da aldeia de Cunani
passou depois ao Rio Branco, indo até o Rio Negro e permanecendo nessa viagem de estudos 2 anos, cheios de aventuras, sozinho entre os naturais, os nativos da região. E é interessante porque se você olhar no mapa, o Rio Negro ele fica bem para cá, né, no oeste já do Brasil, noroeste. Esse aqui é o Rio Negro, né, como você pode ver. Já nesse ponto aqui nós temos o Rio Branco. E a aldeia da onde ele partiu, hoje território brasileiro, fica por aqui, ó. Hoje território do Amapá, mas ali do ladinho da Guiana Francesa, percebe? Então, basicamente, ele atravessou a floresta amazônica pelo meio dela, até chegar ao Rio Negro, aqui, e o Rio Branco, aqui. Então você vê que é uma região extremamente fechada. Se nós formos olhar hoje, esse território, ele passou toda a região que realmente é atribuída à presença de Salomão, segundo a Solimônia Brasilena. Os resultados dessa primeira missão lhe valeram, agora sob o financiamento do Ministério da Instrução Pública e do Ministério da Marinha e das Colônias, mais uma missão, que durou outros 2 anos. Então a primeira de 1883 a 1885 e a segunda 1887 a 1889. Percorreu ali cerca de 4.000 quilômetros. Realizou levantamentos considerados completos no rio Oiapoque, do Maroni e do Moronini, da embocadura nascente, viajando 2.600 quilômetros em rios e 1.400 em montanhas. Ele precisou cobrir os 1.400 quilômetros no Tumucumaque, região do Tumucumaque, marchar efetivamente, ou caminhar efetivamente 210 dias a pé, dos quais 160 pelos caminhos indígenas da floresta e 50 dias através da própria Mata Virgem, valendo-se unicamente da bússola e do sabre, abrindo picadas para passar e principalmente alimentando-se da caça, acompanhado nessa expedição já oficial de no máximo 2 ou 3 índios, o que era considerado uma escolta insignificante para uma aventura tão perigosa e tão longa. Ele descobriu 150 cumes que foram medidos e levantados. Quase todas as nascentes dos cursos de água das 2 vertentes foram fixadas, bem como descrito o relevo geral da região dos picos rochosos. Basicamente, ele mapeou toda a região. Já ficou conhecido em 1889, quando apareceu na revista francesa da época Le Monde Illustré, que significa O Mundo Ilustrado. Aí, pessoal, eu quero dizer que nós já começamos a comprar os trabalhos aqui para a Biblioteca Licência desse autor. Tá? Ontem já foram adquiridas 2 obras para a gente estudar. Tem algumas que a gente consegue encontrar na internet? Sim. Só que em português eu só consegui encontrar um escaneamento até o momento e a qualidade não está muito boa. Mas eu coloquei já está disponível na Biblioteca Licência para você ver. E outras 3 em francês também estão lá. E eu coloquei, porque apesar de ser em francês, é um material indispensável. Nós estamos comprando algumas delas, já compramos na verdade, mas ainda não chegou, em português. Tá? Mas essas em francês têm as fotografias, que nos ajudam bastante nesse trabalho e confirmam muito do que a gente vem falando. Só para você ter uma breve ideia do que está sendo dito nessas obras. Se você acessar a Biblioteca Licência, lá na letra H, nós inserimos, tá, na data de hoje, 4 obras do Henri Coudreau. Porém, perceba que são essas aqui, tá? Henri Coudreau, Viagem ao Tapajós em francês, Viagem ao Tapajós em português, Viagem aux Trombetas, né? Está em francês também. Essa viagem entre Tocantins e Xingu,
em francês também. As mais antigas têm ilustrações feitas com desenho e as mais recentes têm fotografias. Eu vou abrir essa daqui, Viagem ao Tapajós. Você pode abrir também na sua biblioteca Licentia. Vou aumentar o zoom um pouquinho. Nós compramos esse livro também, inclusive, tá? Logo ele vai chegar e na próxima aula eu já devo mostrá-lo, se Deus quiser. Foi feita uma viagem entre 28 de julho de 1895 e 7 de janeiro de 1896. Tá? Essa obra é ilustrada, inclusive, com 37 gravuras. Na página 51, na verdade, final da página 50 e página 51, podemos ler o seguinte. Onde encontrar algo mais belo que os rochedos de Coataquara? Imaginai uma muralha a pique, uma enorme muralha de 100 a 150 metros de altitude relativa, ou seja, mais alto que o ponto que eles estão, sobre uns 3 quilômetros de desenvolvimento ao longo do rio. E rochedos, abruptos, desenhando um frontal de edifício, um obelisco, informes, mas gigantes catedrais, aspectos de uma fortaleza ciclópica, e sobre a rocha nua, em seções perpendiculares, cortando nitidamente as estratificações, qualquer coisa como pilastras pela metade, sumidas na massa desconforme capitéis colossais, janelas. Sempre e sempre a rocha despida, salvo na cúpula da monstruosa obra, onde magros arbustos se estiolam. Aqui o desenho, né, de sua barraca com os seus remadores. Imagine que era tudo a remo nessa época, para você percorrer essas distâncias, de canoa. Voltando à biblioteca, então, essa outra obra aqui, Henri Coudreau, Voyage aux Trombetas, tá? Que foi de 7 de agosto de 1899 a 25 de novembro. Também está lá na biblioteca do Instituto, como a gente viu. E é bastante interessante essa obra aqui, viu? E aqui nós vemos as grandes formações que ele encontrou, fotografadas. Cachoeiras enormes, formações de pedra. Por isso, a gente fez o projeto Amazônia de Salomão, para descobrir esses pontos. Aqui nós temos mais 2 fotos. Esse livro está em francês, mas tem muita foto interessante. Aqui a gente pode ver uma pessoa sentada, né, na frente dessas formações rochosas. Acampamento. Essa era a chamada Cachoeira do Inferno. Cachoeira das Duas Praias. É possível perceber muitas praias, né? Praias de rio, locais que tem muita areia, inclusive. O que dá a impressão realmente de que o Brasil foi um grande mar, né? Conforme nós estudamos essa região do Brasil. E essa daqui eu achei muito interessante, chama-se Ponte na Entrada de Jacicuri. Se você reparar bem ali, nós temos uma ponte de pedra atravessando o rio. Perceba. Entre 2 pontos. Aqui ele fala a quantidade imemorável de pequenas ilhas, de saranzaus, de pedraus. Uma cachoeira que você pode ver. Salto do Jacicuri. Aqui por outro ângulo. Região explorada por ele. Esse era o chamado Morro do Cachorro. Salto do Cachorro, uma cachoeira. Se você perceber, atrás da cachoeira tem uma montanha. Salto do Cachorro, você tem umas pedras aqui que parecem ter sido colocadas em uma disposição reta. Ele fala de algumas cachoeiras, né, como essa última cachoeira Cai,
que podem se admirar enormes rochas empilhadas, monumentais, mantidas em bizarro equilíbrio, umas em cima das outras. Essa foi uma região, pessoal, é preciso ter em mente que foi uma região bastante conflituosa no passado, especialmente para os índios, né? A gente não pode deixar de mencionar que tribos como os Juruna, por exemplo, tiveram uma redução populacional muito grande no último um século e meio. A região ela foi tomada pelo extrativismo, pela exploração, primeiro das seringueiras e, mais recentemente, das usinas elétricas, usinas hidrelétricas. Isso fez reduzir consideravelmente os indígenas dessa região, assim, de populações de povoados ali que tinham 2.000 pessoas, hoje tem menos de 100. E claro, com a construção de barragens hidrelétricas, muita coisa pode ter se perdido, pode ter sido submersa propositadamente para se fazer as hidrelétricas, as barragens e, de quebra, esconder um pouco mais essas coisas. Então aqui nós vimos, né, bastante coisa sobre o trabalho do Henri de Coudreau, que foi mencionado no trabalho do Raimundo Ulisses Penaforte, Brasil Pré-Histórico, precisamente nessa parte do livro da Solimônia Brasilena. Bom, hoje eu quero mostrar algumas coisas bem interessantes sobre um ângulo específico, e você não pode andar em torno de um arco-íris, pois ele sempre se afastará de você.